Então, muito boa tarde a todos. Gostaria de vos situar neste encontro. Portanto, este encontro está integrado num conjunto de eventos em torno da década de 60. É a década de 60 que respeita àquela pequena exposição fotográfica e documental que está aqui na sala ao lado. E aqui tem aquilo que achamos que seria interessante para referir também uma exposição, uma pequena exposição dos cartazes dos filmes da década de 60, que foi a grande época de ouro do cinema de autor, como saberão, e aqui são filmes que muitos de vocês viram, de certeza absoluta, filmes americanos, filmes do cinema europeu, que praticamente se eclipsou, que se vai eclipsando aos poucos, do cinema italiano, do cinema francês, da Nouvelle Vague, as coisas japonesas também, algum cinema emergente por outros lados do mundo. Pronto, podem, se quiser, ver isto. Portanto, este é, de facto, o primeiro evento integrado no ciclo dos anos 60. Haverá outros encontros com poetas, moderados por outras pessoas que não eu. Eu estou a fazer esta moderação por ser o primeiro encontro e também por se tratar de pessoas dois poetas que respeitam a este espaço, ao espaço do Minho, aliás, Baixo Minho e Alto Minho, não é? Eu não sou propriamente minhoto, Mário Paulo. É do Oriente. Estou na fronteira entre o Douro, Alto litoral e o Mas Minho. uma das regiões era, como é que se chamava? Alto Douro e Douro Litoral. Douro Litoral, exatamente. Portanto, ainda dá alguma Alto Douro, Douro Litoral, praticamente toda uma região com características idênticas. De qualquer forma é do Norte. Ora bom, interessa-me sublinhar esta característica do Norte pelo seguinte. Eu recordo-me que há uns anos, falei, há muitos anos, há 30 anos, falei a um historiador, crítico literário de Lisboa, no Manuel António Pina. Nome que eu nunca tinha ouvido, de que não tinha ouvido falar nunca. Voltei a falar mais tarde, ele continuava a desconhecer a figura de Manuel António Pina, até que um dia houve alguém que lhe meteu nas mãos um livro de Manuel António Pina. E a reação dele, que era de facto um grande crítico e uma grande figura da história da literatura portuguesa do século XX, a reação dele foi esta. Bom, nunca me passou pela cabeça que lá para cima houvesse alguém a escrever poesia de qualidade. Bom, essa foi uma das primeiras reações claramente solista, não é? Que não se pode deixar de ser isso. A outra foi muito semelhante. Foi quando surgiu um poeta chamado Daniel Faria, o mesmo crítico a quem se falou também desse poeta, que entretanto viria a morrer em plena juventude e que era monge, me disse: eu nunca me interessei muito por ele, primeiro porque ele está lá para cima, e depois porque não faz muito sentido para mim um poeta estar a escrever coisas no convento. No convento. Bom, infelizmente esse crítico, que era um homem apreciável, de grande qualidade, já desapareceu também do nosso convívio, mas mantém-se ainda uma certa reserva daquilo que poderíamos chamar a Secretaria Nacional, que é a terra lá de baixo, quanto àquilo que se faz aqui. Lembro-me do Manuel de Oliveira me ter dito, mais do que uma vez, que teria ido muito mais longe, inclusivamente teria sido candidato a um prémio, a um Oscar, se estivesse em Sul, se estivesse a viver a Sul. E lembro-me de quando comecei a escrever e a publicar, a Agostina Bessa Luís me ter dito: vocês já sabem, tem que ir a Lisboa por menos de 15 em 15 dias, senão ninguém repara em si. E eu segui aquele conselho e lá fui. E tem ido 15 dias? Agora já não. Agora espero que eles venham cá. Ora bom, nós estamos com dois poetas que têm muito mais, eles sabem disso, não estou a dar novidade nenhuma, muito mais visibilidade a norte do que a sul, e que são infinitamente melhores, a meu ver, e de outras pessoas, do que muitos que andam em torno. Há sempre, em Lisboa, é uma coisa, é uma espécie de fatalismo sociológico. Há sempre uma figura de um crítico, que normalmente é um jornalista, que junta à sua volta 2 ou 3 escritores e diz: nós somos os melhores, não há mais.
estão todos em Lisboa, estão sempre em Lisboa, nunca estão noutra parte do país. São restringe-se a essa terra, de facto, a consciência poética. Estamos a falar de poesia, na prosa as coisas passam-se de uma maneira diferente. A consciência poética nacional. Bom, como já sabem, estas duas vozes poéticas são de Cabo Norte. Temos o Francisco Duarte Mangas, que nasceu em Vieira do Minho, portanto não podia ter sido mais do coração do Alto Minho, mais minhoto. E temos o Nuno Higino, que nasceu em Felgueiras, que é uma terra fronteiriça, não é? Como Amarante, não é? Entre o Douro e o Minho. Até o vinho é parecido. Exatamente. De maneira que eu gostaria de iniciar esta conversa, este convívio, com algumas interpelações dirigidas a um e ao outro. É muito interessante que os títulos de qualquer um destes dois poetas remetem para um universo que tem a ver com uma certa ancestralidade a norte, uma ancestralidade minhota. E reparem nisto, é muito engraçado, porque quando hoje se fala em ruralidade, naquilo que é a sequência do oculismo, na literatura tradicional, de muitas outras épocas, pensa-se sempre mais nas terras de minifúndio do que nas terras de latifúndio. De alguma forma, as terras de latifúndio, também por razões histórico-sociológicas, viveram sempre muito mais na dependência da capital do que de outra maneira. E, além disso, eram terras bastante despovoadas. Portanto, havia uma massa enorme de trabalhadores que estavam ao serviço de latifundiários, de senhores que tinham a propriedade das terras, que aconteceu até ao 25 de Abril. Alguns desses senhores viviam permanentemente em Lisboa, ou vinham a Lisboa com uma frequência enorme, e esta tensão entre Lisboa e o Sul nunca foi tão viva como a tensão que existe entre Lisboa e o Norte, muito mais populoso, com uma população muito mais diversificada, e também com uma tradição cultural, sobretudo na área literária, muito mais viva. Se nós pensarmos no que foi a herança da poesia calaco-portuguesa, e se pensarmos que, por exemplo, no século XIX, tão perto de nós, as grandes figuras da literatura portuguesa estavam todas a norte, ou vinham de norte, ou se pensarmos, por exemplo, o Essa de Queiroz nasceu na Póvoa do Varzim, o Camilo Castelo Branco nasceu em Lisboa, mas passou toda a vida em São Miguel de Cedo, ou no Porto, a norte. O grande poeta do norte era o António Nobre, até parecia realmente um grande poeta que morreu em plena juventude em Lisboa, que era o Cesário Verde, mas havia uma concentração a norte da criatividade literária, não só nessas inscrições, como nos próprios temas. Se nós pegarmos, já não na poesia, mas no romance, verificaremos que o romance do Camilo e o romance do Essa, que não é de inscrição urbana, como é, por exemplo, os Maias, remetem sempre para o norte. Não há nenhum romance do Essa de Queiroz cuja ação decorra no Alentejo, nem do Camilo cuja ação decorra no Alentejo, nem sequer no Algarve. É sempre a meio do país ou a norte que as coisas acontecem. Aconteceu a mesma coisa no século XX, com outras figuras importantíssimas que foram daqui lá para baixo, sobretudo da Beira, se pensarmos no Miguel Torga, se pensarmos no Virgílio Ferreira, não é? São tudo pessoas que têm uma inscrição cultural muito forte a norte do país. No entanto, este diálogo continua a ser um diálogo difícil e mais um diálogo suspeito para as pessoas que vivem a sul, porque é muito fácil para de lá conotar esta mágoa que nós sentimos por não estarmos no mesmo mundo, conotá-la com uma espécie de complexo de inferioridade que eles soberanamente desprezam, ou com uma forma de provincianismo ainda, dizendo, vocês julgam isto? Não, nós aqui estamos muito bem, estamos atentos a tudo o que se passa lá, só que realmente não aparece gente. Não. Bom, o Eugênio de Andrade, com quem muitas vezes dialoguei sobre este tema, e que era natural da Beira Baixa, viveu em Lisboa durante alguns anos, depois radicou-se
definitivamente no Porto. E disse-me várias vezes que foi penalizado pelo menos no início do seu trajeto de autor, a partir do momento em que se radicou no Porto, onde a sua voz levou muito mais tempo a ser ouvida do que teria sido se ele vivesse lá embaixo. Eu lembro uma vez também de um homem bastante conhecido, também uma figura importante, como árbitro daquilo que está indo ou que está alto, falando de uma livraria de Lisboa, que era uma livraria, falando por escrito numa crónica, chamada Ler Devagar, que Ler Devagar é uma livraria ótima, tem muitos livros, e além disso lá encontra-se gente conhecida. A gente conhecida era a gente de Lisboa, não era a gente que ia de lá daqui do Porto. Tínhamos outras referências, nunca ouvi ninguém dizer que a livraria Leitura do Porto era uma leitura ótima, porque se encontrava lá gente conhecida. Porque não havia gente conhecida e desconhecida, eram todos iguais, não é? Bom, eu vou pegar então nesses títulos, a começar por Francisco Duarte Manga, que eu acho que são títulos remissivos para uma certa ruralidade, para uma permanente ruralidade no caso dele, como é, por exemplo, transhumância, não é? É óbvio, ou espécies cinegéticas. Os animais ocupam um lugar privilegiado na poesia do Francisco, a fome, a pátria das aves, ou o pequeno livro da terra. Portanto, é difícil encontrar na poesia do Francisco Duarte Mangas a presença da cidade onde ele agora vive, pelo menos maciçamente essa presença não existe, pode existir de uma forma transposta, mas o que existe são as raízes, não é? É esse contacto com a natureza que faz parte da ruralidade tradicional e também da escrita dessa ruralidade um convívio com as raízes, neste caso claramente minhotas, que é transformado imediatamente em poesia. É evidente que quem vive numa cidade muito grande, como é Lisboa ou como é o Porto, pode fazer a outra opção, que é escrever uma poesia da urbanidade. Ela também existe, é evidente que existe, e agora até, porventura, com uma incidência maior, com uma maior acutilância, dada, digamos, a decadência dessa ruralidade, ou o desaparecimento do rural como um elemento de inscrição literária. Mas o que me interessa aqui é justamente isto, é sublinhar a presença de um poeta, no caso do Francisco, que transforma esse convívio com o espaço rural, agrícola, marcado pela pastorícia, marcado ainda pela transhumância, como vimos há pouco, pela atenção à natureza, aos animais da natureza, transformar isso, de facto, no coração daquilo que escreve. Se pegarmos em títulos do Nuno Higino, encontramos dois títulos que são também significativos: Rios Sedentos ou No Silêncio da Terra, em que provavelmente se detectará o registro, o rastro desse convívio, desse diálogo com o rural. Eu disse-vos há pouco que a poesia do Francisco Duarte Mangas era uma poesia muito atenta ao animal, àquilo que nós chamávamos na escola primária antiga o reino animal, não é? Eu aprendi ainda que havia 3 reinos na natureza: o animal, o vegetal e o mineral, não é? E lembro-me exclusivamente de um colega meu que foi fazer o exame de 3ª classe e a examinadora perguntou-lhe aquilo que era uma pergunta da praxe. Então, quais são os reinos da natureza? Ele disse: animal, vegetal e mineral. Ele teve dificuldade de ter ajudado, lá foi dizendo os 3. Ela perguntou-lhe a que reino ele pertencia e ele respondeu imediatamente: mineral. Mineral. Sou do reino mineral. Bom, ela ficou assim um pouco surpreendida, não sabia como é que havia de dizer, dar a volta àquilo, de maneira que disse: não, tu não pertences ao reino mineral, tu pertences ao reino animal.
tu és um animal. E só nessa altura reparou que estava, nessa altura os exames eram públicos, como acho que ainda serão em alguns sítios. Estava uma senhora a assistir ao exame, que era a mãe do aluno, e que lhe lançou uns olhos furibundos. Ela só teve uma saída, não é? Disse, nós somos todos animais, não é só tu, somos aqui o presidente do júri também é animal. Foi a saída possível para uma gafe, que poderia ter consequências desastrosas. Hoje em dia teria apanhado uma real pancada dos educadores. Bom, e o que Francisco Duarte Mangas traz é de facto um grande bestiário, não é? Ele levanta um grande bestiário associado justamente a esse espaço da ruralidade, em que aparecem sobretudo aves, mas em que aparecem muitos outros animais e em que o elemento caça, o elemento cinegético, é absolutamente determinante. Eu não gosto de caçadores e não gosto de caça e, portanto, não gosto muito de caçadores. Eu posso conviver com eles e fora das caçadas posso ser muito amigo de caçadores. E sou amigo de alguns, de Manuel Alegre, quem mais? Você? Eu vou falar já. Pronto. Portanto, sou capaz de estabelecer relações de afeto e de amizade com essas pessoas. Mas acho a caça uma coisa que a mim não me diz nada e que me é bastante antipática. Mas tenho que admitir que grandes escritores do século XX, por exemplo, foram caçadores. O Aquilino, Torga, não é? Eram caçadores. É muito engraçado como é que um homem como o Torga escreve um livro chamado Bichos, em que exprime uma ternura imensa pelos animais, depois sai desembestado e desata a matá-los. Nunca percebi isso muito bem. O caçador não mata, o caçador caça. Pois é. Mas é impossível caçar sem matar primeiro. Não é? Mas isso é a história do Ortega y Gasset, que tem um livro sobre a caça, ele explica. Claro. Mas pode dizer que posso fazer uma extrapolação disso para o universo das touradas e dizer que o toureiro não pica, espicaça. Espicaça, não é? E o resultado, no fundo, vai dar um pouco ao mesmo. Não, porque isso é transformar a caça como se fosse um matadouro. E no matadouro é que se mata. Matam-se as galinhas, os porcos, as vacas, etc. Na caça, tenta-se caçar. E há ali um espaço de liberdade na espécie. A espécie pode-se libertar, pode conseguir fugir, enquanto no matadouro eles não fogem. Talvez seja fácil dar a volta a isso, dizendo o seguinte: no matadouro executa-se. Executa-se. E na caça mata-se. Quando se acerta. Mata-se. E depois, quer dizer, dentro do matar ou da matança que a caça implica, há toda uma gradação que vai desde, digamos, do caçador consciente do que está a fazer, da natureza que não quer fazer sofrer, até aos fascínoras maiores, não é? Que transferem para a caça os seus más instintos que aplicariam de outra maneira se não tivessem animais para serem objeto da sua perversidade. É muito interessante porque o poeta, os animais, na poesia do Nigino, ao contrário, têm uma presença escassíssima, mas aparece o animal homem, não é? O tal que é animal. Mas esse homem é visto como uma sede ou como uma localização de uma certa instintualidade animal que o torna particularmente atraente como objeto de reflexão. Daí que ele fala no animal eólico do corpo. É uma outra dimensão do corpo, o corpo como animal, e nós reconhecemos alguma legitimidade nisso, não é? De facto, o corpo tem impulsos que são claramente animais, têm a ver com a animalidade, desde logo o estômago e o sexo, isso é de todas as épocas. Eu lembro-me que São Francisco de Assis, por exemplo, chamava ao corpo o meu burrinho, não é? Portanto, são esse convívio com a animalidade, com a própria animalidade, pode alimentar e deve alimentar a poesia. Só que esta animalidade, como se diz no título do Nigino, o animal eólico do Porto, é uma animalidade à beira do voo.
não é? Portanto, à beira do vento. É uma animalidade que se transpõe, que se transfere, que se transmuda em linguagem poética. A natureza, portanto, está presente em qualquer um deles, é inevitável que não estivesse, mas enquanto no Francisco Duarte Mangas, a natureza funciona entre a fruição, a natureza é fruída, primeiro, mas é também domesticada e é também objeto de predação, não é? Através da caça. São as três formas de diálogo com a natureza. O Nuno Higino tem uma forma única de dialogar com a natureza, vê-la como uma mediação ou um caminho para o outro e para Deus. A presença de Deus é muito constante, não acontece o mesmo no caso do Francisco, mesmo quando lá não está, não é? Às vezes é interpelado diretamente, até nos títulos, mas a natureza funciona justamente como um pretexto para essa interpelação. É interessante que esse diálogo com o outro está ausente da poesia, da grande massa poética de Francisco Duarte Mangas. É muito difícil, por exemplo, encontrar um poema de amor que não seja um poema de amor pela natureza, não é? E não um poema de amor pelo outro. E já vimos muito menos de amor a Deus, ou de conotação com Deus, ou de convívio com Deus, ou de exortação a Deus, como faz muitas vezes o Francisco Duarte Mangas. E ambos utilizam, curiosamente, embora com relevâncias diferentes, um elemento que para mim é muito interessante e que tem a ver com os trabalhos e os dias, que são as alfaias. As alfaias agrícolas aparecem muito nas duas poesias, aparece, no caso de Francisco, talvez mais, mas também aparece no Nuno Higino, como aparecia muitíssimo nesse grande poeta chamado Daniel Faria, a que ainda há pouco eu fiz referência. Portanto, já falámos de tudo isto e já falámos do ruralismo, do populismo e não falámos ainda de que forma também há um outro caminho de integração destas duas vozes poéticas aqui no que estamos a fazer nos ciclos que temos desenvolvido aqui. O primeiro ciclo foi um ciclo sobre a ruralidade e sobre a extinção da ruralidade, sobre o desaparecimento da ruralidade. A ruralidade desaparece ou está prestes a desaparecer. Sabemos quais foram os fatores que contribuíram para isso, não é? As vias de comunicação, as autoestradas, não sei o quê, a massificação cultural. Quando eu vim viver aqui para Venado, há 20 e muitos anos, havia apenas uma mercearia em Paredes de Cora. Hoje há vários supermercados, pelo menos há um grande supermercado e há outros 2 ou 3 pequeninos. Não havia lojas, não havia nada, era tudo muito escasso. Portanto, vivia-se em plena ruralidade ainda, não é? Há muito pouco tempo. Isto tem vindo a ser alterado de uma forma avassaladora e às vezes assustadora também. E daí que essa contemplação da ruralidade significa para alguns, por exemplo, para o senhor que está lá no Café de Lisboa a perorar sobre o que é a poesia com mais 2 ou 3 acólitos, a ruralidade significa o passado, significa alguma coisa que já ninguém fala. E não só a ruralidade, como a natureza que lhe está ligada. Alguém que diz que hoje é inadmissível falar em mar, ou em lua, ou em árvore na poesia, porque a poesia já não é isso. Bom, teria acabado, portanto, a poesia, as primeiras machadadas teriam sido dadas pelo modernismo, a poesia da ruralidade, ficando uma figura, digamos, museológica, inventada a ilustrar isso, que seria o Ricardo Reis. Teria depois, lá estamos, já não estamos a sul, estamos a norte, com Teixeira de Pascoais completamente rural, estou a falar só dos nomes maiores, e finalmente com uma geração de 50, em que havia, sobretudo, 2 grandes vultos, Pedro Almeida de Melo, que era minhoto, e o Eugênio de Andrade, que falavam da natureza
enfim, com uma ou outra incursão, às vezes, quando falo aqui da natureza, é da natureza rural, da natureza marcada pela ruralidade. Por exemplo, o universo da Sofia de Melo Brenner já não é isto, porque é o litoral, é o mar, não é? É o mar e fica por aí. Portanto, eu agora, posto isto, e faltou de referir aqui, mas embora já tenha sido referido várias vezes, esta voz, quanto a mim, reabilita o diálogo do poeta com a natureza, que é o Daniel Faria, e que o faz de uma forma absolutamente brilhante, e desse já ninguém pode dizer que anda atrasado, ou que está atrasado muito tempo, porque era jovem, escreveu muito bem, morreu jovem. Se calhar teve a sorte de morrer jovem, e portanto não foi massacrado com esse dictate que vinha lá de baixo. Eu vou pedir ao Francisco para comentar uma passagem do poema dele, que diz o seguinte: a última cabra transhumante rumina o lírio, e a palavra lírio está em itálico, rumina o lírio à noite, e a palavra noite também está em itálico, a primeira vez que aparece, e depois a noite. Portanto, eu vou ler tudo novamente. A última cabra transhumante ruminou o lírio à noite. Faz isto. Eu já ia perguntar sobre a casa. Mas esses 3 versos, não é? Exatamente. Encerram o Transhumância, um livro de Transhumância. Portanto, a palavra, como o Mário Cláudio disse há bocado, a transhumância está ligado à pastorícia, que é o movimento dos pastores numa certa altura do ano, no fim do inverno, da primavera, que levam os rebanhos para os montes, ficam lá uns tempos, depois regressam, e a transhumância é mais no centro do que aqui. E neste aqui no Minho também há, são as verandas e tal, mas aí à noite o lírio está em itálico, porque o transhumância é todo construído, eu depois ainda posso ler um bocado do transhumância, a partir da própria palavra transhumância, e eu pego na palavra transhumância e escrevo uma história a partir de palavras. Portanto, escrevo erva eu vou explicar, se me permite já... Claro, no tempo que quiser. Eu já devia ter isso marcado. Portanto, o transhumância começa assim, dá a palavra, a cabra no inacessível penhasco, escrevo prado está em itálico, a cabra aproxima-se. Agora rebanho, também em itálico, agora rebanho, impacienta-se. Erva, a cabra baixa a cabeça, derrotou-se na página. Escrevo o lobo, a cabra não o vê. Pastor, o lobo emerge nas urzes floridas. Escrevo o cão, que o pastor chama ao cão, foge o lobo. Portanto, isto está construído, eu vou acrescentar uma palavra e o poema vai evoluindo até aqui, esse desfecho, que é no fundo a extinção, o tal abandono que falava o Mário Cláudio do mundo rural, que é um tema sempre recorrente no que eu escrevi em poesia e em ficção. É sempre esse mundo que não acabou, mas eu escrevo sempre numa perspectiva que ainda é possível, isso é que é o mais utópico, penso eu, que ainda é possível recuperarmos, ainda é possível o homem regressar ao sítio de onde partiu, sem olhar para trás, aquela história bíblica de parte sem olhar para trás. Portanto, ao fazer hoje a viagem, portanto, eu sou minhoto, como já foi dito, mas ao fazer a viagem hoje do Porto, ao chegar aqui neste percurso de Paredes de Coura, eu vi coisas que na minha zona já não vejo há 30 anos, 40 anos, portanto, os campos todos verdinhos, todos cuidados, o estrume ainda ser como o do curral e não
não químico, ou não, como fazem ali em Vila do Conde, que é o borro das vacarias que eles espalham no campo, que é uma coisa... Aqui ainda há... Aqui o rural, ao contrário, aqui ainda existe essa réstia de... E ver meninos numa aldeia também é uma coisa... E talvez houvesse uma resposta para isso, não é? Que a resposta seria essa. Neste concelho não há indústria. Praticamente. Neste momento já é bastante mais significativo. Para nós é bom, para a Câmara é mau, não é? E se calhar para os naturais também é mau, não é? De alguma forma é mau. Pagamos uma fatura por isso, mas também temos alguns prémios que decorrem daí, alguns benefícios que decorrem daí. Eu, quando vim para aqui, havia uma única fábrica, que era uma fábrica de serração. Era uma coisa que ficava ali para Ferreira, Fumariz, exatamente. E depois apareceu uma fábrica que era de bonecas, mas que durou muito pouco. Portanto, são indústrias pouco significativas e nenhuma delas, que eu saiba, poluente, não é? E vê-se pelo rio, Claro. sabe? Ao contrário, às vezes eu posso falar isso. Eu não fui caçador, mas já não sou caçador há 30 anos. Mas continuo pescador de trutas, e venho lá umas vezes pelos rios aqui. E a qualidade das terras vê-se pelos rios, pela limpeza dos rios, pela limpidez da água. E aqui os rios são os rios mais límpidos que eu conheço, e conheço muitos na zona norte e centro, no sul não. Mas aqui são os mais límpidos, são estes. Em todo caso, há uma coisa que eu, em relação à poesia, à sua poesia, gostava de referir, e que é o seguinte. O diálogo com a natureza, designadamente com os bichos, não existe. Existe a descrição na terceira pessoa, sim, não é? Sim. Sempre na terceira pessoa. Nunca há, digamos, uma interação com o animal, como há, por exemplo, uma do São Francisco, mais uma vez, com o louro de Búfalo. Isso não existe, não é? O animal é sempre visto como o outro. O outro, sim. Como o outro, não é? Não acontece isso com o Nunijinho. Porque o animal é o corpo, e é sobretudo a esse corpo que ele se refere. O outro aparece através da natureza, que não acontece em si, o outro. A natureza para si é o outro, mas a natureza não é o medianeiro da vinda do outro. No caso do Nunijinho isso acontece. És tu que chegas das planícies. És tu que me dás a medida do mundo. Quem és tu? Não é um animal. É uma pessoa, não é? Não faço ideia, Mário Cláudio. Quem é? Ou é uma pessoa ou é Deus. É uma pessoa. É uma pessoa. Sendo Deus, ou se for Deus, Também também é é uma uma pessoa. pessoa. Para mim, também é uma pessoa. Pronto. Não sei exatamente o que é que eu estava a pensar quando escrevi isso, mas é bonito, eu até nem me lembrava disso. Mas acho que, és tu que me dás a medida do mundo, não é? É. Pois isso tanto pode ser referido a Deus como pode ser referido a um outro, não se especificando qual é esse outro ou essa outra. Não sei, eu tenho muita dificuldade, e o Mário Cláudio sabe disso, em falar sobre isso, sobre tudo. Eu não tenho discurso, não tenho. E, portanto, tenho muita dificuldade em falar sobre aquilo que escrevo, embora eu concorde que, enfim, a presença da natureza é óbvia, porque é aquilo que eu tenho mais à mão, e que eu sempre tive mais à mão desde pequeno. Aquilo que eu lançava a mão era a natureza, porque eu nasci atrás da praga, não é? E, portanto, todos os dias nós brincávamos na terra, em miúdos, não é? Portanto, sempre rodeados pela terra, pela natureza, pelo campo, por todo o imaginário que fomos construindo à volta disso, e pela questão religiosa, que eu não descuro, que para mim é fundamental, que é absolutamente fundamental, sempre foi, e portanto é natural que isso esteja naquilo que eu escrevo, porque eu não posso suspender. Mas não tem que se desculpar. Não. As coisas são o que são, não é? Claro.
Mas nem eu, nem ninguém, julgo eu, pode suspender aquilo que é para escrever, não é? Dizer mais ou menos, agora deixa-me cá esquecer o que eu sou e vou escrever uma coisa à maneira de não sei de quem ou de não sei de quê, não é? Há bocado o Mário Cláudio falou enfim, de algumas novas tendências da poesia que se vai lendo por aí, que se vai escrevendo por aí, uma poesia um bocado desossada, não é? Como o presunto, que havia um presunto desossado, quer dizer, veja depois como é que vai lá tirar aqueles bocadinhos à volta do osso. Ou desflorada. E portanto, se calhar é possível, e haverá, eu não estou dentro desse assunto, haverá boa poesia desossada, não é? Como há com certeza bom presunto desossado, bom frango desossado. Pois é justamente isso, quer dizer, é a capacidade, é a possibilidade da existência de uma linguagem de qualidade literária em qualquer uma dessas dimensões que deve ser preservada e não a transformação de uma só linguagem na única possível. Não é? E isso tem sido uma das atitudes marcantes do século XX e do século XXI em Portugal. Não é? Sobretudo em termos de convívio da vanguarda com uma tradição menos vanguardista, porventura mais mainstream, como agora se diz, mas que é igualmente respeitável e que ainda tem muito para dar, e ainda muito criativa. A vanguarda, posso dizer que é também um posicionamento da década de 60, não é? E que já foi ultrapassado por pós-modernismos, por essas coisas todas. Bom, mas vamos mas, Mário Cláudio, há uma coisa que eu tenho pensado a propósito de muitas coisas. Na história da arte, e não é só na história da literatura, há determinados momentos de ruptura, falou nas vanguardas, e há determinados artistas, determinados escritores, que dão um sinal, não é? Que dão um sinal de quebra, digamos assim, de uma determinada regra. E depois, a seguir, os continuadores perpetuam essa quebra de regra, estabelecendo, criando uma nova regra. Os epígonos. Não é? E muitas vezes os epígonos perpetuam a regra. Claro. E que quem não está dentro da regra não está no mundo. Exatamente. Não é? Isso acontece também. E envelhecem assim. Pois. Não é? Envelhecem assim. Quer dizer, aliás, todos nós envelhecemos apegados a uns certos códigos, não é? Que gostamos de ver perpetuados, não é? Mas quando há gerações inteiras e enfileiram nisso, as coisas estão mal e não há propriamente uma renovação visível. Exatamente. Não há uma renovação visível. Graças a Deus que o Pessoa escreveu com heterónimos e isso permitiu-lhe dar uma visão da poesia, através dos heterónimos, muito diversificada, que mais ninguém deu. Não é? E tem outra vantagem, nunca jantava sozinho. Depois já estava sempre com ele. Há uma história conhecida da ida do Régio a Lisboa para falar com o Fernando Pessoa, pedindo colaboração para a revista, para a presença. E o Fernando Pessoa marcou-lhe um encontro lá numa chafarica qualquer da capital, mas não estava muito interessado em ir. E depois disse a um amigo, olha, eu acho que não vou, pá, não me apetece nada. Acho que vou mandar o Álvaro de Campos. E pronto, resolveu o problema dessa. Ora bom, e a propósito, o Daniel Faria já foi falado aqui, pelo menos algumas vezes, e eu também queria falar e também explicar um bocado a poesia, porque é que eu escrevi poesia, eu já escrevi antes, muito antes do Daniel, não é? Mas a dada altura achei que a poesia estava esgotada. Cada um, às vezes temos assim estes pensamentos, que a poesia está esgotada. E deixei de escrever, e mesmo ler, comecei a ler menos do que lia, até que um dia, portanto eu fui jornalista uns anos largos, na minha mesa de redação, estão os dois livros de Daniel Faria, os dois primeiros livros dele. Portanto, que alguém no jornal abriu o envelope e viu que era poesia, disse, põe naquele gajo, portanto, aquele outro. E eu abri, tinha lá os livros, abri um, li e disse, pá, isto é uma coisa extraordinária. E no preciso momento, falei com o editor do Porto, o editor do Porto ligou para Lisboa e no dia seguinte estava a entrevistar o Daniel Faria. Foi a única entrevista que o Daniel Faria deu, depois faleceu pouco tempo depois.
E, de facto, a poesia de Daniel Faria fez-me regressar, além de conhecer um amigo, de conhecer um poeta extraordinário, regressar eu à poesia, à leitura da poesia e à escrita da poesia. Ele pôs a tónica em várias coisas. Primeiro, provou que era possível escrever poesia de altíssima qualidade sem estar em Lisboa. A primeira prova. A segunda prova foi que era possível ainda escrever poesia com uma inscrição rural em pleno século XXI, não é? E finalmente provou que a poesia não tem a ver propriamente com um itinerário de vida, pode ser um momento, e no caso dele foi, porque ele morreu novíssimo, não é? E mal teve tempo para fazer esse percurso, ou para sequer ter a ideia de uma carreira, não é? Que provavelmente foi uma ideia que nunca o assaltou. Sim, que ele publica o Segundo Ele Me Conta, ele publica aqueles 2 livros por um acidente, que ele perdeu, já era tempo das disquetes, portanto, dos computadores, não era as penas, ainda era disquete, ele tinha uma disquete com os livros, com esses 2 originais, e perde, alguns na faculdade, perdeu a disquete. E depois, embora ele seja monge, ou queria ser monge, e despojado, como são os beneditinos, teve medo, não teve esse despojamento, teve medo de que alguém lhe publicasse aquilo, portanto, que alguém publicasse com outro nome. E então isso é que o levou a publicar em simultâneo os 2 livros. Curiosamente está cá um primo de Daniel Faria, aqui presente, também é poeta, ele não precisa de se levantar, reduz a sua humildade, está bem? Mas está cá presente e é preciso registrar isso. Também é um poeta, um jovem poeta, e não é por acaso que às vezes chama-se Nuno Silva. Nuno Silva. Também já conhece? Já conheço. Conhece graças a mim. Sim. Pronto, ele está cá. Depois podem falar. Ele é muito envergonhado, deve estar ali encolhidíssimo. Então é mesmo primo do Daniel. É primo do Daniel. Sim, claro. Portanto, a genética tem a sua força. É indiscutível. Ora bom, eu acho que nós poderíamos sumariar então toda esta questão dos diálogos, da natureza, da presença do outro ou do não outro, dizendo o seguinte: de facto, o Nuno Higino é um poeta de tradição judaico-cristã, claramente, muito forte, não é? E você é um pagão, não é? Um pagão. Você o que faz é isto, você é o Orfeu que traz os animais, que convive com os animais, que observa os animais, que seduz os animais e que é seduzido por eles. E você é o Jacó, não é? Que anda sempre na luta, o interpelante, não é? E o que combate, não é? Com o anjo permanentemente, não é? É uma das passagens mais extraordinárias da Bíblia. Portanto, eu acho que isso seria uma forma de comentar. Mas só mais dois comentários que eu pedir a cada um de vocês, antes de vocês fazerem as vossas leituras, sobre 2 poemas que, quanto a mim, ilustram estas 2 atitudes. Há um poema do Francisco Duarte Mangas, que é claramente um poema herético, não é? E chamado, significativamente, Santo Ofício, não é? Em que ele diz o seguinte: a partir do século XVIII, isto é uma constatação, mas que ele põe em verso, a partir do século XVIII, pensar em Deus em letra minúscula deixou de ser considerado heresia. Como o Nuno também, eu discurso também não, mas isso é dos poemas mais antigos e foi um bocado isso. O Deus, o maiúsculo ou o minúsculo, depende também portanto, estará também relacionado com a Inquisição, não é? com o fim da Inquisição, ou com em alguns países, aqui ainda não. Mas eu também penso sempre Deus, isso é um facto, eu penso sempre Deus com letra minúscula. É? Pronto, é o pagão, é aquele dizia há pouco. Penso e escrevo. Eu não imagino. Também por uma questão gráfica, porque quem pensa Deus com maiúscula, depois quando fala em ele depois tem que pôr o ele também com... Acho que eles não se põem tanto, não é?
Ainda antes punha-se até depois os pronomes. Bom, eu não imagino, é para comentar isto, não é? Deus, é assim que começa, com maiúsculo, claro. Deus abandonou o paraíso e já não ouvirás o rumor dos teus passos na folhagem. Parece uma noite escura. Não sei se é. Sim. Então quero falar um bocadinho sobre isso. Pode ser um bocado esse sentimento da ausência de Deus que os próprios crentes têm e alimentam, quer queiram, quer não queiram, não é? Porque não há outra forma de ter, digamos assim, de ter Deus, de ir ao encontro de Deus, a não ser pela ausência. E, portanto, esse escapar de Deus entre as folhagens do paraíso é aquilo que define a nossa situação histórica, desde sempre. Deus não está presente, Deus não se mostra, Deus não... Quer dizer, ou mostra, mas, enfim, de determinadas formas que não são visíveis, não é? E, portanto... não se pode tirar uma selfie com ele. Não se pode tirar uma selfie com ele como se tira com o Presidente da República. É verdade, ninguém tira uma selfie com Deus. Até dava é um bom tema para escrever. E, portanto, o sentimento da ausência digamos assim, para mim sempre foi muito, sempre se me impôs como... eu recordo-me de ser miúdo e disso me causar uma tremenda confusão, porque eu pensava, mas se Deus existisse, se Deus... Ele deveria mostrar-se, deveria dar-me algum sinal, deveria dizer-me alguma coisa ao ouvido, ou nos sonhos, ou ao ouvido, ou de alguma forma outra qualquer. E depois fui percebendo que não podia ser esse o caminho, porque a essência de Deus é a ausência, não é? A essência de Deus é a ausência. E eu fui integrando isso na minha vida e fui integrando isso naquilo que escrevo também. E, portanto, não sei dizer muito mais sobre isso. Tenho a grande preocupação de não invocar o nome de Deus em vão, embora o refira uma outra vez na poesia, faço sempre com letra grande. Faço sempre com letra grande porque foi assim que me ensinaram e é assim que eu sou e é nisso que eu acredito. E procuro não o invocar demasiadas vezes. Porque há sempre esse perigo de o invocar em vão. E eu, na medida do possível, vou procurando cumprir os mandamentos da lei de Deus, incluindo esse. Eu, em relação a Deus, o meu afastamento de Deus aconteceu há muitos anos, quando era criança, e por uma questão não tão profunda como essa, mas uma de ele aparecer ou não. Foi por uma questão de tinha uma avó que estava muito doente, tinha um cancro, uma coisa violentíssima, aquilo há 30, 40 anos, que ela tinha dores, e eu assisti aquilo durante muitos meses, e depois foi uma coisa prolongada, e a dada altura a minha mãe ia para lá rezar, eu disse, Deus, mas como é que, se Deus existe, como é que permite o sofrimento desta pessoa? E foi a partir daí a nossa relação terminou. Foi uma zanga, não é? Foi uma zanga que se mantém. Já podem vir a fazer as pazes. Ora bom, nós vamos já passar à segunda parte, portanto é que vocês irão ler os vossos textos. E agora uma coisa muito curta, eu gostava que, José Alberto, ali, pode ser, que vocês comentassem duas imagens que foram propositadamente escolhidas, uma para cada um de vocês. Gostava que comentasse isto. Era um papel paradiscente que eu gosto muito e daquelas cores. E depois eu, ultimamente, eu chego sempre atrasado às coisas, também aderi ao Facebook.
E, a dada altura, aparecia-me, eu escrevia e aparecia aquilo, os caracteres apareciam muito, em letra, em tamanho muito grande. Então, mas depois percebi, se puseram uma imagem, eles ajustam-se logo. Então, a partir daí comecei a fazer desenhos, para o que escrevo e faz um desenho, e aquele é um deles. Mas porquê aquele? Porque há alguma coisa que... Aquilo faz-me lembrar uma casa, uma aldeia, no fundo, uma aldeia com vida, aquelas cores vivas, naquele fundo de terra, não é? E o do Nuno? Bom, eu sempre tive uma relação difícil com o Oriente. O Mário Cláudio disse, e muito bem, eu sou judeu-cristão, quer queira, quer não queira. Eu, por exemplo, nunca tive o fascínio de ir ao Oriente, de ir à China, de ir ao Japão, à Coreia, nunca irei, seguramente que nunca irei ao Oriente, porque não me sinto chamado pelo Oriente. Mas tenho, talvez por isso, gosto de algumas coisas do Oriente, de algum cinema, da pintura, e esta imagem, que imagino que é uma coisa oriental, isso também deve ter sido encontrado no Facebook, deve ter posto lá uma coisa dessas, não sei exatamente porquê, porque acho bonito e porque acho uma coisa mínima, não é? Uma pequena jarra, um vaso com um pequeno ramo florido. Buganvília, talvez. Buganvília, talvez. Não, talvez uma... Marmeleiro do Japão. Marmeleiro do Japão, talvez, pode ser isso, ou Sidónia, não é? Pode ser o marmeleiro do Japão. E, portanto, eu talvez... O que interessa aqui é a parcimónia, não é? Sim, exatamente. Também uma ideia de paz. Exatamente, de serenidade. Serenidade tem a ver com, enfim, com as coisas budistas, ou Sim, o zen, sim. Que é um mundo que me seduz. Que me seduz. E começa a contaminar até o próprio cristianismo. Claro. Já há muito tempo, não é de agora. Aliás, eu recordo-me de ter tido uma cadeira sobre filosofia oriental e quase me apaixonei pelo pensamento oriental. Depois, entretanto, meteram-se outras coisas e acabei por abandonar, por me desinteressar, digamos assim. Mas, por um lado, quer dizer, o Oriente que não me atrai, do ponto de vista turístico, se quiserem, nunca irei, nunca irei ao Japão, à China. Mas, por outro lado, há esse apelo, digamos assim, da serenidade, do budismo, da espiritualidade oriental. Isso interessa-me, não é? E, portanto, esta imagem pode ser um pouco significativa em relação a esta minha dualidade em relação ao Oriente. Muito bem. Pronto, então passamos à segunda parte. Agora vocês leem os dois, o que quiserem ler. Os vossos textos para as pessoas que não os conhecem. Começas tu, Francisco? Começa tu. Quem é o mais velho? Nós eram ambos na década de 60. Um em 60, foi e o S60 também, não? 60? Mas era no mesmo ano. São dois Benjamins ao pé de mim. Não é? Vai lá. Ora bem, então eu há bocado disse que eu sou rápido, que houve um momento que eu abandonei a poesia, porque eu jogava, já estava tudo dito, etc. Depois surgiu o Daniel e eu voltei a escrever algumas coisas, até a publicar, etc. Mas, ultimamente, portanto, também acredito que está um bocado... Estou a ficar um bocado cansado da poesia que escrevia até hoje. E então, não é original, mas criei uma personagem que escreve por mim. Não é um heterónimo. O Marco Cláudio também conhece bem essas fórmulas de escrever por outro. Então, criei um Manuel Maria Abuim, que também há ali, a ruralidade também está ali presente, mas é um poeta que gosta muito do movimento. Enquanto o outro é mais lento, a escrita, e criei esse Abuim por causa do ato de escrita, da forma como ele escreve, de uma forma
à brocha larga, como dizia o Bessa de Queiroz, o que sai, escreve quase automaticamente. Pronto, então eu ia ler um poema desse do Abuim e depois lia outro. Muito bem. Eu só queria encontrar os óculos. Nova de Abuim. E que é este? Os olhos dos peixes. Pela tardinha olho Vila do Conde da margem esquerda do rio. O movimento da água é sedutor como esse equilíbrio de não subir mais alto do que a sua origem. Do outro lado do rio imagino Antero, outra vez Antero, passeando com as duas filhas adotivas, a felicidade breve de um homem amargurado, a ouvir os melros no sereníssimo alvoroço verde das árvores. Os melros da ilha, Antero terá notado, têm um canto mais sombrio. Na sua ilha, diz Antero às meninas, havia muitas laranjas, furavam a névoa como pequeninos sóis de doçura. As meninas riram da metáfora doce. A mais nova, que agora não sei o nome, disse: a ilha é verde como uma laranja madura. Para a outra menina, as remotas laranjas da ilha seriam os olhos dos peixes no tempo em que eles, à tardinha, deixam o mar para vir dormir nas árvores. Na noite dos lírios, sempre que o rumor marinho entra pela minha casa inventada, sento-me e bebo vinho e rasuro de mim todas as histórias de melancolia repartida. Pronto, isto é do Manuel Maria Amorim. E agora vou ler aqui um da Brévia, que também, tal, o da Brévia, tal, que é um dos livros, tal como o da Transumância, também foi a partir de uma palavra e eu comecei a fazer uma sequência. E então, Prévias. Vou ler. E posso ver que há 2, 3 destes pequeninos. Mário Cláudio, posso ter. Dei o que quer, quiser. Pronto. Então, é o da Brévia. Repouso na leveza da luz. Tantas palavras deslembradas nos dedos e nenhuma acorde. A nenhuma digo o nome. Por enquanto, tenho 40 anos, repouso na luz, na Brévia, sem lago nem sombra. A luz basta, como se agora procurasse um Deus, em letra minúscula, ou uma maçã. No inverno, eu sei, os pardais são fugidios frutos das árvores. Só a luz basta. As palavras desenham a sebe em redor da Brévia. Já o disse, desprovida de lago e dos seus peixes dóceis pela clausura, sem a sombra espessa da figueira. Afinal, tenho tudo, todas as palavras que disse e não disse. Lírio, pão, mãe, burel, almotolia, manhã, navalha, sob a palavra Brévia, repouso como um estorninho cansado de longura. Brévia. A minha Brévia não é a beneditina palavra. Durante a noite, o vento destroçou a doçura da figueira. Agora, na calmia da luz, digo ao meu filho, é verão. O vento tolhe a tenra rebeldia dos ramos. Vamos ficar por aqui. Muito bem.
Muito bem, eu vou ler 3 poemas. Um do animal eólico do corpo, que se chama Eu tinha uma lâmpada de labaredas. Na noite em que atravessaste a montanha, eu tinha só uma lâmpada, a lâmpada solitária da minha mão. Tinha uma lâmpada de pensamentos guardada há muitos anos, uma lâmpada de dias para alumiar a noite em que atravessaste a montanha. Eu tinha essa lâmpada cheia de invernos, uma lâmpada como uma pálpebra a alumiar a íris dos invernos. Na noite em que atravessaste a montanha, eu tinha uma lâmpada. Essa lâmpada estava cheia de estações. Uma lâmpada de carne para tocar a noite em que atravessaste a montanha. Eu tinha uma lâmpada de labaredas. Uma lâmpada que tinha dentro um Deus sentado e só. Uma lâmpada vacilante para os teus passos. Eu tinha uma lâmpada de imagens. Essa lâmpada que eu tinha para a noite em que atravessaste a montanha. E depois de O Rio Sedentos, que é que eu marquei aqui, pode ser este. Olho as coisas primitivas como se fossem Deus a caminhar. Olho através da janela em intervalos para não ofender as coisas que estão fora. Olho com moderação. Durmo abraçado ao que amo, de olhos fechados. Durmo como quem avança no meio das pedras e não quer encontrar nada a não ser o próprio caminho. Olho através do sono, com uma rosa na mão e o coração a tremer. Olho as coisas primitivas como se fossem Deus a caminhar, coisas úmidas e vagarosas, coisas tão próximas do sono que só os posso ver de olhos fechados. Eu procuro na noite o relevo das coisas, a magnífica elevação do espírito. Eu morro no sono, eu amo no sono. Eu recolho no sono, em punhados, a vegetação científica e dolorosa da minha vida. E para terminar, uma brincadeira que eu fiz aqui em 2016, com o meu querido amigo Alberto Péssimo, fizemos uma agenda para esse ano. E ele fez umas magníficas esculturas cerâmicas, e eu escrevi um poema para cada estação do ano. Um para a primavera, outro para o verão, outro para o outono e outro para o inverno. Hoje está um dia primaveril, podia ler o que se refere à primavera. É um poema um bocadinho mais longo e diz assim: é sobre os pássaros, porque todas as esculturas que ele fez eram esculturas de pássaros em cerâmica, não é? E portanto os 4 poemas são 4 poemas sobre pássaros em cada uma das estações. Então o referente à primavera diz assim: começa numa estrela e acaba num ramo esquecido do corpo, o pássaro que acende labaredas nos descampados da alma e passa a dançar através da morte. Esquivo, amigo, eterno. Pássaro cometa, que atravessa a árvore sequiosa de luz. Pássaro que se alumia a si mesmo. Alimento ofegante das palavras que envelhecem perto do coração. Espuma de luz. Paisagem acordada depois do mundo. Pássaro que se alimenta de imagens rápidas, do sangue vivo das montanhas levantadas do mar, como náufragos, cansados, acabados de nascer. Nem feliz, nem infeliz, rápido na sua carne de pássaro, escassa, máquina rudimentar que se desprende do ar e passa como uma iluminação que se apaga ao passar. Lugar dos outros, vida que não se diz, exaltação da treva. Mesmo quando neva, pássaro. A fundir-se na água, a florir na escarpa das estações, silencioso, grito ocioso, floresta voltada para o céu. Dizem que choveu, no primeiro dia em que se desprendeu do ar e começou a voar. Pássaro de chuva, emprestado à noite, verde como a noite, doméstico e útil como um candeeiro a iluminar a luz, a escrita das nuvens sobre as penedias do mundo. Pássaro tranquilo, rápido,
forte, como o penacho da cabeça a saudar a morte. Basta-lhe ser pássaro, sem biografia, confiante apenas na engenharia do voo, rastro de moléculas em movimento, soberano momento de passagem. Deus quis que voasse e estendesse um brilho que fosse a respiração das coisas que quebram ao cair, ânforas vibrantes, livros nas paredes, colunas de mármore, crianças, tranças jubilosas. Se voassem junto ao chão, como as rosas, podíamos apanhá-los, cortá-los, plantá-los numa jarra, dormentes, parados, vê-los de barriga para baixo, como poemas cansados. Bom, e é com este poema dos pássaros da primavera que faço esta breve apresentação sobre aquilo que escrevo. Está atualizado, mas posso ver que Muito obrigado. Por causa, sobretudo, da escultura. Muito obrigado pela vossa vida. Muito obrigado.